E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Mais um videozinho sobre a China. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos populacionais, sobre a economia da China e as transformações pela qual o país tem passado ao longo dos últimos 50 anos. Antes de a gente começar, já sabe, né? Aquele ritualzinho delicioso, lava o rostinho para acordar, toma um copão de água, enche ele de novo, bota do seu ladinho, pega o material, caderno, apostila, o lápis, o caderno de anotação, enfim, senta direitinho, bonitinho, não ficar deitado, porque você vai dormir, enfim, bora lá que a gente vai falar da China, dessa vez dos aspectos humanos e econômicos. Primeiro de tudo, quando a gente fala da China, sobre os aspectos humanos, a gente tem que entender que a China é um país muito grande e ao longo da sua história, a China ela passou por revoluções, por guerras civis e, é claro, como todo grande país, bastante populoso, é um país que tem uma diversidade étnica. Embora 91% da população chinesa seja da etnia Han, não é sapo Han, tá? É Han, H-A-N, os olhos bem puxados, cabelo bem preto, que a gente está acostumado a ver, existem 9% de habitantes do país que são minorias étnicas. E eles são compostos basicamente por turcos, tadiques, cazaques, mongóis, tibetanos, etnia Thai, coreanos também, Miao Yao, que eu não faço a menor ideia do que seja isso, e os Mon Khmer. Enfim, só que desses, nos últimos anos, e a gente fala nos últimos anos já há muito tempo, né? Desde principalmente da Revolução Socialista, a Revolução Comunista dos anos 50 de Mao Tse-tung, a China ela vem enfrentando grandes revoltas, né, e pressões separatistas, principalmente nessas regiõezinhas aqui, ó, que eu vou fazer o sinarzinho agora, né? Nessa regiãozinha do Xinjiang, na área do Tibete e também nessa área fronteiriça com a Mongólia. Então essas três regiões elas buscam autonomia ou até mesmo a separação do território chinês. E percebam que é uma parcela muito grande do território chinês, né? Dá quase metade do território chinês. Embora essa população seja bastante pequena, porque, né, são áreas de difícil acesso, enfim. Primeiro a gente tem, né, a área dos tibetanos no sudoeste do país. O Tibete é uma região que foi anexada pelos chineses e a partir da Revolução Socialista, Revolução Comunista, eles foram perseguidos, tanto é que o Dalai Lama, líder do budismo e líder do Tibete, ele vive hoje na Índia, né, num exílio. Por que dessa perseguição? Porque eles querem autonomia do território e a China não quer perder esse território. O mesmo acaba acontecendo com os mongóis, né, na região do extremo norte. Os mongóis eles querem a separação do território por o governo chinês ser ainda bastante duro, autoritário. Os mongóis eles querem essa ideia de separar da China justamente por causa desse governo antidemocrático, né? Eles querem maior liberdade. Só que a Mongólia não estimula esse separatismo, né? A Mongólia tá nem aí para essa população de etnia semelhante que vive na China. E a gente tem os muçulmanos, né, na região do Xinjiang. Toda essa regiãozinha aqui, né, como a gente marcou, fronteiriça aqui com Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, a gente tem uma população de maioria muçulmana. E nessa área aqui, ó, no laranjinha, a gente tem os tadiques. São chineses de olhos verdes e cabelos loiros. Muito louco pensar que existe isso, né? Porque a gente vê chinês e imagina que é todo mundo igual, e não é, né? A gente já havia comentado isso nas aulas anteriores, né, dessa grande diversidade territorial. Bom, essas diferenças étnicas, então, promovem nos últimos anos uma tentativa de separatismo, e o que acaba acontecendo é que nessa regiãozinha, deixa eu apagar tudo aqui de novo para mostrar, e nessa regiãozinha aqui, da região do Xinjiang, o governo chinês foi acusado de criar campos de concentração para educar a população a não ser separatista, a eles se sentirem chineses. Mostra de novo, né, do autoritarismo do governo.
Saindo um pouquinho disso, a gente tem que entender como que essa população está distribuída no território chinês. A distribuição não é igual, certo, por todo o território. Eu tenho grande densidade demográfica, são cerca de 140 a 145 habitantes por quilômetro quadrado em média, o que é uma densidade demográfica elevada, mas a gente tem grandes vazios demográficos. 3 grandes vazios demográficos, né? A região do Xinjiang, né, o deserto no noroeste, o deserto de Taklamakan, uma região árida. A gente tem o deserto da Mongólia, o deserto de Gobi, né, na Mongólia interior, e a região do Himalaia, que é uma área montanhosa. Então nós temos 3 grandes vazios demográficos, viu, Tatiana? Esses 3 vazios demográficos, eles estão aqui, né? A primeira área... Cadê a caneta? A primeira área é aqui no Tibete, segunda área no Xinjiang e a terceira área na região da Mongólia interior. Então percebam que a gente tem aqui nessas cores até o amarelo são até 1 habitante por quilômetro quadrado, ou seja, eu tenho pouquíssimas pessoas. Inclusive eu tenho áreas que não tem nenhum tipo de povoamento, porque são regiões extremamente difíceis de serem ocupadas. Certo? Então eu tenho grandes vazios demográficos e do outro lado, né, na região chinesa litorânea, eu vou ter uma grande concentração populacional. A gente pode dizer que existem 2 Chinas, né? A gente tem a China litorânea, vamos chamar de China A, e a China do interior, que é a China B. Então, a partir desse risco, a gente tem aqui, ó, 80% da população chinesa, praticamente, vive no litoral, e o restante, né, na maior parte do território chinês, a gente tem 20% dos outros habitantes. Então, a gente tem aqui mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, e aqui a gente tem 200, 300 milhões de habitantes. Então a gente tem uma concentração populacional gigantesca no litoral, tá? Por que essa população vive no litoral e não no interior? O clima no interior é muito difícil de ser ocupado, né? Regiões áridas, regiões desérticas. Só que tem outros fatores, né? A gente tem aqui berços da civilização chinesa. Os rios Amarelo e Azul foram o berço do desenvolvimento de populações muito, muito antigas. Então o que acaba acontecendo é que, como eu tenho um povoamento muito antigo, solos muito férteis, a agricultura sempre se desenvolveu bem, abundância de alimentos, o que acaba acontecendo é que eu tenho uma grande concentração populacional, certo? Então o que é legal de dizer é que essa regiãozinha litorânea, ela tem 11 megacidades, ou seja, ela tem 11 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então tem uma concentração populacional absurdamente gigantesca, tá? Dentre as principais megacidades eu separei 5, né? A gente tem a região de Xangai, tá? Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi. Nós temos a região de Shanghai, que tem mais ou menos 34 milhões de habitantes. A região da capital, né, Beijing, cerca de 25 milhões de habitantes. Chongqing, né, nessa região mais centro-sul aqui, tem cerca de 18 milhões e meio de habitantes. A região de Shenzhen, Guangzhou ou Guangdong tem juntas aí quase 30 milhões de habitantes, né? Shenzhen tem 12, 13 milhões de habitantes e Guangzhou tem 15 milhões de habitantes mais ou menos. E uma cidade que vocês devem conhecer porque foi lá que surgiu o tal do coronavírus aí, né? Que é a cidade de Wuhan. Wuhan tem cerca de 10 milhões e 600 mil habitantes. Então uma cidade também bastante populosa aqui na China mais central, vamos dizer assim, certo? Então percebam que as grandes cidades estão naquela partezinha que eu falei para vocês mais próximas ao litoral, enquanto que o interior a gente não tem cidades tão populosas. Então a distribuição populacional da China ela é desigual, tá? E outra coisa que é interessante, né? A China é o país ainda mais populoso do planeta e durante muito tempo
o governo chinês promoveu a tal da política do filho único. O que era a política do filho único? Era uma política do governo em que era proibido, ou melhor, não era proibido, né, mas tinha uma limitação para você ter apenas um filho, para evitar justamente o crescimento desenfreado da população. Então, caso você tivesse 2 filhos, nascessem gêmeos, enfim, você pagaria multas, né, pagaria impostos sobre esse filho a mais, ou filha a mais, e esse segundo filho, ele não teria benefícios que o governo promoveria. Então, por exemplo, numa disputa de vaga de universidade, ele seria jogado em último colocado. Numa disputa de emprego numa estatal, ele seria jogado de lado. Então, tudo isso forçava a população a ter apenas um filho. O resultado disso foi uma queda absurda das taxas de natalidade. A população chinesa tinha pouquíssimos filhos. Ou se você vivesse no interior e fosse muito pobre, igual a gente viu das diferenças econômicas, né, entre a China do interior e a China do litoral, você não documenta essa pessoa. Existem dados aí que dizem que são cerca de 300 milhões de pessoas indocumentadas na China. Muito louco, né, pensar que existem 300 milhões de pessoas que são fantasmas, porque eles não podem ter acesso a nenhum benefício, afinal eles não têm documentos. E isso fez com que, né, essa redução do crescimento da taxa de natalidade fez com que houvesse uma redução do crescimento vegetativo. Só que isso foi uma bomba demográfica, porque junto com essa lei do filho único, o governo implementou políticas de aborto, de legalização do aborto, de uso de pílulas, preservativos, enfim, o governo liberou, né, diversos métodos contraceptivos. E foi uma bomba demográfica porque a visão da China mais antiga é extremamente machista, né, de que quem produzia, quem desenvolvia a economia eram os homens. Então, se você tivesse uma filha, não um filho, poderia ser abandonado. Então, isso superlotou casas de adoção na China, abandono de menores, infanticídio, as crianças eram jogadas na rua para serem mortas. E isso gerou um desequilíbrio também no crescimento vegetativo e na distribuição da população. Porque se eu tenho mais homens do que mulheres, no futuro vai entrar naqueles problemas que a gente sempre fala. Falta de mão de obra, né? Enfim, e que pode comprometer a economia do país. Então, em outubro de 2015, o governo chinês aboliu a política do filho único e agora existe a política dos 2 filhos. Então, você pode ter até 2 filhos, e daí a partir do 3º filho que você vai pagar os seus impostos, enfim, que você vai sofrer as sanções do governo. E só para a gente ver que de fato houve uma queda, né, nas taxas de natalidade, percebam aqui, deixa eu só aumentar aqui a caneta. Cadê aqui? Porque eu não consigo deixar maior. Dá nada. Mas enfim, então a gente percebe que de 1952 até 1980, o crescimento vegetativo chinês caiu de modo absurdo, né? De 3,7%, a taxa de natalidade caiu de 3,7% para 1,8% e se manteve estável, né, em 1,23%. As taxas de mortalidade, devido à melhoria da condição de vida da população, tiveram uma queda muito grande dos anos 50 para os anos 80, e depois teve um aumento. Isso daqui tem relação com o aumento da população de idosos, né? A taxa de mortalidade tem uma elevação, enquanto que o crescimento vegetativo chinês é considerado pequeno, né? Um crescimento de 0,5%. Só que pega esses dados aí. Um crescimento de 0,5% sobre uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Eu não sei fazer conta, mas 1% são 140 milhões de pessoas. 0,5% são 70 milhões de pessoas. Quer dizer que a população chinesa, mesmo com ritmo de crescimento vegetativo pequeno, cresce absurdamente. É algo, como eu disse, absurdo. É gigantoscópico, né? E o Marcos não sabe fazer conta. Não é 40 milhões. Porque, 1 milhão, 1 bilhão e 400, 1% são 10% são 140 milhões.
1% são 14 milhões, 0,5% são 7 milhões. Então a população chinesa cresce por ano 7 milhões de pessoas. Agora sim, matemática nunca foi meu forte, né? Mas enfim, 7 milhões de habitantes que a China cresce por ano. O Brasil cresce em média entre 1 milhão e 500 mil habitantes, mais ou menos, a 2 milhões de habitantes. Mais ou menos, né? O nosso crescimento vegetativo é na casa de 0,7, 0,8, talvez um pouquinho mais. A gente faz 0,7, 0,8 de 200 milhões. 1% são 2 milhões de pessoas. 0,7, 0,8 dá nessa faixa, né? Entre 1 milhão e meio e 2 milhões de habitantes. Então a China cresce muito mais do que o Brasil, tá? Bom, para a gente entender essa evolução, a gente tem que analisar a pirâmide etária aqui. Essa pirâmide etária, né, a gente tem os anos de 1950, 1990 e o mais recente que eu consegui aqui, 2018. O que a gente tem? A gente percebe que em 1950 a parcela de população idosa era muito pequena, né? Ó, não tinha ninguém acima de 75 anos. Em 1990 a gente já enxerga a população acima de 75 anos e em 2018 a gente vê que essa parcela é ainda maior. Então a gente enxerga um envelhecimento populacional. Outra transformação. A base dessa pirâmide ela era larga, né? Típica de um país subdesenvolvido, que tinha muitos nascimentos. Nos anos 90, a gente percebe que já tem uma leve retração no número de nascimentos. E em 2018, a gente vê que esse número de nascimentos ele já tem um certo controle. Então, isso mostra que a China ela passou por um processo de transição demográfica, né? Onde eu tenho cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. É só a gente comparar aqui, né? Em 1990, a população de 0 a 4 anos era de 70 milhões de crianças do sexo masculino e quase 70 milhões do sexo feminino. Em 2018, 0 a 4 anos representa 40 milhões de meninos e 39 milhões de meninas. Então a gente tem uma redução muito forte das taxas de natalidade graças à política do filho único. Ok? Quando a gente fala dessa divisão da China em regiões, a gente tem que entender também a diferença per capita, né? Por quê? A área litorânea é mais populosa. Se ela é mais populosa, eu tenho mais pessoas vivendo lá. Oh, que genial! Significa que eu tenho uma economia mais dinâmica, né? Porque a população vai onde a economia é mais dinâmica, onde tem chance de gerar riqueza e gerar renda. Então o que a gente enxerga é que a China ela pode se dividir em duas regiões, né? Uma área mais rural, aquela China interior, rural e mais pobre e de baixa renda per capita. Então a gente consegue enxergar que esta área do interior tem rendas per capita aqui, ó, que vão, né, no máximo a $2.000 por ano por pessoa. Enquanto que na China litorânea a gente já vê rendas aí próximas a $5.500 por ano por pessoa. Isso em 2010. Hoje, né, o rendimento médio da população é muito maior. Se a gente pegar dados aí de 2019 e 2020, a gente vai ter rendas per capita aí tranquilamente na casa de $7.500 a $8.000. Isso mostra que a China tem crescido economicamente, tem gerado muita renda e o trabalhador tem tido uma renda maior também, né? Apesar de a mão de obra ainda ser bastante barata. Tá? Então a gente tem essa divisãozinha. China urbana, mais rica, mais desenvolvida. China rural, mais pobre e menos desenvolvida. Então a gente tem dois sistemas dentro de um país, né? Um sistema arcaico, pobre, e um sistema rico e desenvolvido. O que é legal dizer é que a gente também tem uma diferença na estrutura populacional. Se a gente pegar uma pirâmide etária do interiorzão aqui da China, a gente vai ver que essa pirâmide etária ela é aquela pirâmide clássica, né, de base larga e topo estreito. Enquanto que se a gente pegar a pirâmide etária da China do litoral, a gente vai ver que essa pirâmide ela já tem quedas nas taxas, né, na proporção de jovens. Eu tenho também uma elevação do meu número de adultos, enquanto que aqui, de adultos não, desculpa, de idosos, tá? Idosos. Deixa eu apagar.
agora sim, né? Tem uma grande parcela de população idosa, enquanto que na China rural o número de idosos é bastante pequeno, né? Eu tenho um predomínio de população jovem. Beleza? Sobre os aspectos econômicos, já que a gente está falando na renda, a China apresenta crescimentos econômicos absurdamente gigantescos. Tanto é que, nos últimos 20 anos, 15 anos, o governo chinês ele controla o ritmo de crescimento econômico do país para que ele não cresça tudo que tinha que crescer antes do tempo. Então, hoje o governo chinês limita o crescimento econômico a 6 a 7% ao ano. Chegou a ter crescimentos superiores a 10% ao ano. Então, esse crescimento econômico é gigantoscópico. E para a gente falar na economia, a gente tem que lembrar o que é a PEA e como ela é distribuída. A PEA é a população economicamente ativa, né? O número de trabalhadores dentro de um país. População de 18 a 65 anos com condições de saúde e que estão boas e que estão aptas a trabalhar. A China tem uma PEA de mais ou menos 774 milhões de trabalhadores. É a maior PEA do planeta. Nenhum outro país tem uma PEA tão grande como essa. Então, a China possui a maior mão de obra, possui o maior recurso humano para desenvolvimento do planeta. E a maior parte desses trabalhadores estão na cidade. É mais ou menos a proporção de 200 milhões, mais ou menos, no campo e 550, 570 milhões nas cidades. Então, é absurdamente gigantesco essa mão de obra urbana. Tá? O que acaba acontecendo é que eu tenho uma característica muito marcante. Né? Então, eu tenho mais ou menos, em 2015, eu tinha cerca de 220 milhões de trabalhadores no setor primário na China, agricultura e pecuária, 227 milhões de trabalhadores na indústria e 328 milhões no setor terciário, comércio e prestação de serviços nas áreas urbanas. Duas coisas a gente entender bem. A China, apesar de ser um país que se moderniza bastante, tem uma parcela muito elevada de trabalhadores no campo, se a gente comparar com países desenvolvidos. E também eu tenho uma parcela de trabalhadores no setor terciário considerada reduzida. A média, né, dos países mais desenvolvidos e industrializados é que eu tenho aí na casa de 60% a 65% de trabalhadores no setor terciário. A China só tem 42%. Então isso serve de um alerta, porque com certeza a China ainda vai passar por um êxodo rural muito intenso. Afinal, tem 28% da população no campo e apenas 42% trabalhando no setor terciário. A indústria emprega muita gente. Afinal, a gente está falando do maior parque industrial do planeta. O que isso significa? Significa que a China vai ter problemas relacionados ao inchaço urbano. Então a China precisa planejar sua urbanização com antecedência. Inclusive ela vem fazendo isso, né? Existem cidades aí que foram construídas, são chamadas de cidades fantasmas, que elas foram construídas para receber 2, 3 milhões de pessoas e vivem cerca de 100 mil pessoas nas cidades, tá? Mas a projeção é que no futuro esses grandes elefantes brancos aí eles consigam suprir essa demanda. A distribuição do PIB por setores também é bastante interessante, né? A indústria perdeu muito espaço, né? Saiu de 48% nos anos 80 para 41% nos anos 2000. Nossa, Marx, então a indústria chinesa ela está em decadência, certo? Porque caiu de 48 e foi para 41. Não, ela não está em decadência, significa que os outros setores é que estão em ascensão. E que setor que é esse que está em ascensão? É o setor terciário, afinal tenho muita gente indo para as cidades e os serviços ficam cada vez mais requisitados. Então a gente tem um crescimento progressivo muito grande do setor terciário, saiu de 22% e foi para 50%. A indústria, a gente pode dizer que ela ficou até que estável, né? Na casa de 48%, reduziu para 41%. Já o setor primário, que caiu muito de participação, caiu de 29%, quase 30% para 9%. Então percebam que a China passa por transformações, passa por modernizações, né? A agricultura, o setor primário perdeu espaço porque a população acabou indo para as cidades,
né, em busca de trabalho no setor terciário. Isso também fez com que a indústria perdesse um pouco de espaço no PIB, porque a gente tem uma modernização muito forte na indústria chinesa. Ela gera riqueza, mas muitos trabalhadores são substituídos por máquinas, e eles vão trabalhar no setor terciário, gerando também riqueza para o setor terciário, certo? Então isso daí é algo normal, mas mesmo assim, o que a China ganha com a sua atividade industrial é absurdamente gigantesco. A agricultura, a gente fala, nossa, gera só 9% do PIB, não é nada. Pô, é coisa pra caramba. São quase 200 bilhões de dólares que a agricultura gera para a China, o que faz dela a maior produtora agrícola do planeta. Então, mesmo com a queda de participação do PIB, o que ela gera de riqueza é absurdamente grande. Tá? Metade do PIB chinês vem do setor terciário, isso representa quase 10 trilhões de dólares. É muita grana, né? E os outros aí, 41%, né? São outros quase aí 9 trilhões de dólares, vem do setor secundário das atividades industriais. Aliás, é esse cara que é o grande responsável por tornar a China essa potência industrial e um país em transformação, né? Esse cara da foto, ele é o presidente Deng Xiaoping, né? Ele foi presidente da China de 1978 até 1992. Ele assumiu o poder na China, né, depois de muita disputa no Partido Comunista Chinês, né, com a morte do Mao Tse-tung, que foi o grande responsável por transformar a China num país dito socialista, comunista, enfim. E o que acabou acontecendo foi que o Deng Xiaoping percebeu que ele precisava modernizar a China para a China crescer economicamente. Então houve uma ruptura, né, nessa ideia socialista. Então Deng Xiaoping ele promoveu modernizações dentro da economia chinesa, né? A China ela viveria em dois sistemas, vamos dizer assim, era um país, dois sistemas. Por quê? Eu tinha uma economia de mercado, né, eu abriria as minhas portas para propriedade privada, para investimentos estrangeiros, para as transnacionais, mas esse dinheiro ele seria administrado por um único partido para tentar trabalhar as benfeitorias para a população. Então seriam o capitalismo fazendo com que o ideal socialista fosse cumprido. Então é por isso que a gente fala que são dois sistemas dentro de um país. É o sistema de mercado capitalista para a economia e a parte social, né, assistencialista dentro do socialismo. E o Deng Xiaoping, junto com o seu governo, ele promoveu 4 modernizações, né, que foram reformas no setor militar ou setor de defesa, no setor da agropecuária, no setor da indústria e no setor de ciência e tecnologia. Tá? O que acabou acontecendo? A partir de 78 é onde que a gente vê que a China começa a crescer economicamente naquele ritmo absurdo que eu falei. Tá? Então a gente tem, a partir desse momento, a criação do socialismo de mercado, que é aquele esquema que eu acabei de falar, da política de 2 sistemas dentro de um único país. Ok? A política das 4 modernizações chinesas. Tá? Essas transformações elas foram promovidas, como eu já disse, por esse já velhinho Deng Xiaoping, né? que constitui basicamente, né, no setor da defesa. Eu tive não porque eu não sou chinês e nem governante chinês, mas a China teve investimentos muito fortes no setor militar, no setor de defesa, ampliação do seu exército e profissionalização dos militares, e muito dinheiro na indústria bélica, né? Investimento no setor, criação de indústrias bélicas, ampliação dos armamentos. A gente viu naquela primeira aula dos desfiles que eles fazem, porque ainda é um estado bastante militarizado. Tá? Segunda coisa, e uma reforma muito importante, foi a reforma na agropecuária. Durante a reforma socialista, né, do Mao Tse-tung, ele criou comunas populares no ideal socialista. Tudo pertence ao Estado, né? Tudo foi estatizado, não tinha propriedade privada, não tinha meios de produção privado. Era uma economia planificada. O governo planejava tudo. Então Deng Xiaoping ele percebeu que a produção agrícola era muito escassa, não estava rendendo. Então uma das ideias principais de modernização na agropecuária foi a abolição das comunas populares e a devolução das terras aos camponeses. Então a gente voltou a ter a propriedade privada.
Se eu tenho uma propriedade privada, o governo ele deu um segundo salto. Ele falou, tudo que você produz na sua terra, você pode fazer o que você quiser com ela. E isso inclui vender. Porque antes, nas comunas, eles tinham que pagar tributo. Eles produziam X toneladas de alimentos. 70% era tributo ao governo. Porque daí tinha que ser feita a distribuição dos alimentos, né? E o que acabou acontecendo foi que o governo estimulou a essa propriedade privada e acabou acontecendo que se você deixa o proprietário produzir do jeito que ele quiser e ele ganhar muito dinheiro com isso, ele vai querer produzir cada vez mais porque ele vai ganhar mais dinheiro. Então a venda, né, o comércio da produção agrícola estimulou o aumento da produtividade e da produção. E o aumento foi gigantesco. Em cerca de 4 a 5 anos a produção cresceu 50%. Então isso provou que essa transformação de fato deu certo, tornando a China, né, a grande produtora agrícola. Essa produção agrícola chinesa ela passou por grandes modernizações. O interior mais árido ele vem recebendo projetos de irrigação do governo, então eu tenho investimentos tecnológicos também no setor agropecuário. Lembra, a gente tem também modernizações na ciência e na tecnologia que promove desenvolvimento tecnológico. Isso para qualquer setor, para o setor de defesa, com a criação do programa aeroespacial chinês, seja na criação de uma agropecuária mais eficiente, mais produtiva. Então, na região das planícies, perto do litoral, eu tenho solos férteis, vamos utilizar isso daí. Tanto é que na porção da Manchúria, no norte e nordeste da China, a gente tem grandes produções de trigo, milho e soja. Tá? Um clima mais favorável. No semiárido, graças a essas políticas de irrigação, eu consegui ter uma produção de milho, uma produção de trigo, embora no interior, no Xinjiang, no Tibete, na Mongólia interior, predominem as práticas pecuaristas, que é muito importante. A China é o maior produtor pecuarista de aves, ovinos e suínos do planeta. Então a maior parte das produções de galinha, de pato, de ovinos, né? Ovinos, para quem não sabe, são as ovelhas e os carneiros, tá? Caprinos, de camelo e suínos, enfim, é tudo da China. A China é o terceiro maior produtor de bovinos, então mostra também a importância da pecuária. Já no sudeste da China, China das monções, a gente vai ter a produção de arroz, certo? E em algumas áreas eu tenho produção de cana-de-açúcar, produção de chá, de tabaco, eu tenho produção de amoreiras, né, de amora, e isso daí vai fazer com que eu tenha a produção de seda, né, vai ter bicho da seda, eu vou conseguir produzir matéria-prima para a indústria têxtil, que é muito forte também dentro da China. Enfim, esse desenvolvimento tecnológico garantiu uma valorização gigantesca à educação chinesa, tanto é que se a gente pegar a lista das 100 maiores universidades, muitas delas são chinesas, e inclusive entre as melhores universidades do mundo tem universidades que são de Hong Kong, que hoje faz parte da China, e universidades chinesas. Então isso mostra o quanto o governo investiu em educação. E a gente sabe, né, um governo que investe em educação, ele prioriza o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, ele forma uma mão de obra qualificada que pode ser uma mão de obra mais criativa e auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Então o governo, junto com essa valorização da educação, ela promoveu a capacitação profissional, né, em todos os setores, com inclusive uma espécie de intercâmbio, né, permitindo o intercâmbio. O governo financiava o intercâmbio dos cidadãos chineses para países de educação consideradas muito progressistas, muito modernas, algo como o Brasil fazia até 2, 3 anos atrás, que era o programa Ciências Sem Fronteiras, que infelizmente foi cancelado pelo governo brasileiro, né? Não o governo atual, mas o anterior. Enfim, e a valorização do professor, tá? Fica a dica. E, por fim, a gente tem o desenvolvimento da indústria, que esse aqui é o chance da pegada, né? A indústria chinesa era uma indústria basicamente, indústria pesada, uma indústria de base e de baixa tecnologia, siderúrgicas, metalúrgicas, e que não trazia tanto desenvolvimento tecnológico. Com essa maior capacitação profissional que a gente viu aqui, a gente formou mão de obra mais qualificada.
Com o avanço da ciência e da tecnologia chinesa, os caras começaram a pensar o quê? Eu não posso priorizar uma indústria de base. Eu tenho que priorizar uma indústria que seja uma indústria de altíssima tecnologia. Eu vou desenvolver uma indústria de bens de consumo, sobretudo de eletroeletrônicos. Lembra que a gente falou da mineração? Que a China tem lá uma grande produção de terras raras? Então, essa produção auxilia, né, esse grande desenvolvimento industrial no setor de eletroeletrônicos. Como que o governo chinês fez para que a indústria se transformasse, deixasse de ser uma indústria de base e se transformasse numa indústria tecnológica, além da qualificação de mão de obra? O governo ele criou as chamadas ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais. As Zonas Econômicas Especiais era justamente nessa regiãozinha, né, onde eu tinha a chamada área do socialismo de mercado. Eu tinha uma integração entre as empresas transnacionais e as estatais. Então o governo falou, a partir de agora, o capital estrangeiro pode investir dentro da China. Então muitas transnacionais começaram a investir dinheiro. Tanto é que a China é o país que recebe mais investimentos externos. Só que tinha uma regrinha. Como a China queria desenvolver sua própria indústria, a empresa estrangeira que chegasse na China, ela tinha que se associar a uma empresa nacional, a uma empresa chinesa. Então ia ter um intercâmbio tecnológico entre essas empresas. Vamos supor que uma automobilística quisesse construir sua fábrica na China. Ela teria que comprar uma fábrica de um setor muito próximo, né, ou trabalhar junto com ela. Então vamos supor que a Honda, japonesa, queria explorar o mercado chinês. Ela tinha que se associar com uma empresa chinesa, seja uma empresa que produzia ligas metálicas para fazer a carcaça dos carros, enfim, mas tinha que ter uma associaçãozinha. Isso promoveu o quê? Um crescimento industrial gigantesco. E aqui a gente tem um mapa dessas principais zonas industriais. E elas têm uma característica em comum. Tanto as zonas econômicas especiais, que estão na cor verde, quanto as áreas industriais que estão na cor rosa, elas têm uma característica em comum. Elas estão muito próximas do litoral. Por que elas estão próximas do litoral? Por que no litoral? Ao interiorzão da China. Tem ferrovia? Não tem muita ferrovia. O interiorzão da China tem grande quantidade de habitantes? Não tem grande quantidade de habitantes. Então a gente já falou aqui, ó. Eu tenho, né, uma droga, não era para ser esse primeiro, mas enfim, eu tenho também, né, por estar no litoral e por ter uma melhor infraestrutura de transportes, eu vou facilitar as exportações, uma vez que a China ela queria produzir e ela produz em quantidades obscenas, né, para exportação. Então eu tenho a facilidade das exportações por estarem próximas ao litoral, por ter infraestrutura gigantesca, por ter muitos habitantes, eu tenho mão de obra e mercado consumidor, certo? Aí, Marcos, ali ó, no interior tem uma cidade industrial, a cidade de Urumqi, nós falamos sobre ela. É uma indústria que tem muito petróleo, uma região que tem muito petróleo, então a indústria petrolífera tem crescido nessa região. E é por isso que ela está ligada por uma ferrovia, para transportar esse petróleo para a área que mais utiliza. Lembrando que aqui a gente tem um trem de alta velocidade que liga essas regiões. Aliás, a gente tem trens de alta velocidade na China inteira. Em toda essa faixa litorânea, a gente tem trens que podem se locomover aí a pelo menos 200 km por hora, o que caracteriza os trens de alta velocidade. Certo? Queria agradecer às senhoritas, os senhoritos que acompanharam esta aula até o final. Ela se alongou bastante, quase 40 minutos, mas de fato é muita coisa. Eu acho que ficou bastante completinho. Enfim, a gente se vê. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.